tudo aqui. Meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, majestade. Às 8h37 da noite, pontualmente, eu estou aqui muito feliz por você estar dedicando o seu domingo aqui para poder aprender e iniciar a sua semana de uma forma diferente. Quando a gente decidiu colocar as aulas no domingo, foi justamente porque é um dia de descanso, mas é um dia também de recomeço. Um dia para você lembrar que você tá vivo, que você tá respirando e que é possível você fazer diferente. Basta você querer e ter a ação. Já já a gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero que você coloque aqui nos comentários de onde é que você fala. Afinal, a gente tem aquele lema, né? Qual é o lema? Advogando no Brasil e no mundo inteiro. Então coloca para mim de onde você é, qual a sua cidade, o seu estado, até porque você vai colocando aqui nos comentários, e aí o que é que acontece? As pessoas vão se aproximando, vão vendo de onde estão falando. Eu adoro saber de onde é que vocês são. Eu já vi gente aqui que fala do Belém do Pará, já fala de Portugal. Graças a Deus que esse vídeo, que essa mensagem e tudo que vai ser trazido aqui no dia de hoje alcance mais e mais pessoas. Então, ó, você não esquece de deixar aqui seu like, seu comentário, tá? Por quê? Porque isso vai o quê? Ampliando esse vídeo para mais e mais pessoas. Agora, antes de eu começar a falar, né, de trazer o material de apoio, eu quero saber quem foi que pegou o papel e a caneta. Eu quero saber quem foi que resolveu o caso concreto da companheira, tá? Quem não sabe qual é esse caso concreto da companheira, eu vou ler aqui, claro, né, porque a gente vai ter que estruturar ponto a ponto, mas eu encaminhei o caderno de questões lá no grupo. Eu quero saber como você prospectaria essa cliente. Eu vou te dizer como eu faria, mas eu quero saber como é que você faria também. E, gente, é anotando que você vai entender nessa resolução. Sabe por quê? A mão que dói hoje também é a mão que vai trazer honorários amanhã. Então, ó, anota, escreve, risca aqui. Olha, hoje eu aprendi isso, eu estava fazendo isso aqui errado, mas eu posso fazer diferente. Então, ó, reaja aí, tá, majestade? Quero ver você junto comigo. E outra coisa, pode errar? Errou, você tá errando comigo. É aquele lema que eu digo também. Erra comigo, mas não erra com quem? Com o cliente, né, não, Carlinha? Aqui você pode errar, acertar, perguntar quantas vezes quiser. Com o cliente, não. Com o cliente, a gente tem que tentar ao máximo fazer dar certo. Se esforçar para isso. Tentar não, se esforçar para que, ó, saia tudo direitinho. Porque o cliente, ele tá dando o quê? A resolução de um problema para que nós possamos resolver. Amiga linda do meu coração, eu preciso do meu vaso aqui, brilhante, porque eu já tô ficando com sede. E faz com que eu começo a tossir na aula, gente, antes de eu botar aqui. Quem sabe fazer ao vivo, né? Eu fui dar uma entrevista na rádio aqui em Santo Antônio. E acabei, vocês já estão vendo aí o slide, né? Graças a Deus. Eu acabei esquecendo de beber água. E como eu falo demais, a minha boca ela vai ficando seca. E aí, ficou tão seca, mas tão seca, mas tão seca, que eu dei uma crise de tosse ao vivo no meio do programa da rádio. Ou seja, muita gente escutando. Mas eu tossia que a mulher teve que chamar o intervalo. Luciana, tá? Lu chamou o intervalo pra parar. Ela tava ligando pro marido dela, que era médico, imagine. E eu lá, tossindo. Inclusive, tem uma figurinha minha, que, né? Tossindo, enfim. Então, eu tenho um trauma disso. Eu lembrei do meu vaso. Ó, meu vaso aqui brilhante. Pra boca não ficar seca, eu não tá cometendo aqui essa gafe com vocês também. Então, vamos que vamos, né? Eu vou compartilhar aqui o slide, tá? Esse material de apoio está disponível lá no grupo dos inscritos. Então, qual a ideia dessa aula? Muita gente me fala o quanto tá desmotivada, desmotivado, né, na advocacia das famílias e sucessões. Então eu trouxe uma nova forma. Eu quero te lembrar que advogar com famílias e sucessões, minha gente, não é algo assim, ai meu Deus, vai acabar, é modinha. Não, advogar com famílias e sucessões não é modinha, não, é pra vida. Por quê? Porque desde que Caim matou Abel, a gente tem aí briga de família, não é verdade? Brincadeiras à parte, né? Por que Caim matou Abel? Por causa da inveja. Por quê? Porque um pai, ele achava que o pai gostava mais de outro, que a mãe gostava mais de outro. Então, assim, Deus teve um propósito, construiu a família, Caim matou Abel por causa de quê? Por causa da inveja. Matou. Matou por causa de quê? Por causa de, querendo ou não, de patrimônio, de lugar. Entende? Então, ó, desde Caim e Abel, desde quando Jesus fez Adão, perdão, Deus fez Adão, depois fez Eva, que começou a construir a família, que teve esse propósito na vida de cada um de nós, que a gente tem o quê? O início da construção de uma família. Então, ó, desde lá, é bíblico, lá em Gênesis,
é que a gente tem a construção de uma família. Quando é que família e sucessões vai deixar de existir? Ah, meu filho, só quando o apocalipse chegar e Deus vir reinar. Que eu também não sei quais são os propósitos de Deus, né? Nas nossas mansões celestiais. Mas assim, é, então, como ele quer que a gente viva em comunidade, em família, sempre foi o propósito dele para a vida de cada um de nós. Família jamais vai deixar de existir, só não vai ter mais confusão, porque a própria Bíblia nos fala o quê? Que não haverá choro, né? Não haverá nada disso. Então, graças a Deus, não vai ter problemas familiares, só vai ter coisa boa, coisa pra gente se divertir. E, gente, uma coisa que eu aprendi, graças a Deus, né? Depois que eu voltei e me aproximei mais da igreja, foi que Deus, ele deu dons, ele deu virtudes na vida de cada um de nós. Então, nenhum de vocês estaria aqui comigo agora se não fosse da vontade de Deus. Por quê? Porque tem gente que acaba se formando em direito e fala, ah, mas o direito não é pra mim. A advocacia não é pra mim, o concurso não é pra mim. Tá. Mas se você fez aquela faculdade, aqueles 5 anos, Deus queria te mostrar alguma coisa. Você teve uma lição. Então, eu tenho um lema na vida que diz assim, ó, o que não é bênção é lição. Eu quero que você entenda da mesma forma aqui também. Se não fosse da vontade de Deus, você não teria passado na OAB. Se não fosse da vontade de Deus, você não teria prospectado um cliente, ainda que não seja uma causa de família e sucessões, mas seja uma causa de consumidor, seja uma causa trabalhista, tributária, enfim. Através do seu trabalho, você pode glorificar a Deus e trazer a Deus na vida de cada uma das pessoas que você está sendo advogada. E eu gostava muito de colocar nas minhas aulas a parábola dos talentos. Pela primeira vez nos últimos 1 ano e meio, mais ou menos, né? Porque todas as Uhum. aulas eu colocava a parábola dos talentos. E todas as vezes que eu estudava para poder trazer a palavra de Deus aqui, o Evangelho de Jesus, eu nunca encontrava algo que me impactasse tanto como a parábola dos talentos. Mas eu pedi ao Espírito Santo de Deus que ele me trouxesse uma palavra para cada um de vocês que estão aqui hoje. Então, eu não sei qual o problema que você está passando, algo que você está enfrentando. A gente vai vir para a parte jurídica, mas eu tenho um propósito, eu tenho uma missão com Deus, que é levar a palavra dele. E uma das promessas que eu fiz foi que cada aula, cada palestra ou cada lugar que eu fosse, a primeira coisa que eu tinha que fazer é agradecer e trazer a palavra de Deus. Então, é o que nós vamos fazer aqui hoje, tá? Até coloquei minha caneta rosa aqui. Eu vou colocar, vou ler pra vocês aí também, porque eu não enxergo mesmo de longe, senão eu vou ter que ficar assim, ó. Imagine no computador. Eu sei que eu tô uma gata garota, né? Mas eu vou ler aqui pela Bíblia, porque fica mais fácil pra eu poder enxergar. Eu vou colocar o slide pra você também aqui. Joãozito, beijo, meu amigo. Teve todo cuidado até de copiar o evangelho, por isso que o slide dele ficou grande. Ele copiou o evangelho e colocou aqui também. Graças a Deus, né? Ele teve esse cuidado, porque fica melhor para você vislumbrar e poder visualizar também. Então vamos que vamos? Olha só, o evangelho de hoje, ele tá aqui, ó, em Lucas 12, de 13 a 21. E por sinal, minha gente, é mais uma parábola. E olha como a parábola de hoje tem a ver com a nossa aula. A parábola de hoje, ela trata, sabe por quê? Sabe qual é a parábola de hoje? Você não vale que você já foi pra missa. Uhum. Não vale. Tá, quem aqui não foi para missa ainda ou não leu a parábola de hoje? Fala, né, que tá lá no Evangelho de Jesus, em Lucas 12, em Lucas 12, de 13 a 21, conta a parábola do rico insensato. Mas sabe o que diz aqui? Sobre a herança, minha gente. Sobre a herança. Ó como tem a ver. Uhum. Não é Deus? É Deus, minha irmã. Pois é. Ó o que diz aqui, ó. Mestre. Eu vou ler aqui o que está na minha Bíblia, tá? Na minha Bíblia tá a minha Bíblia pastoral. Eu tenho uma Bíblia Ave Maria, mas está lá na sala. Miguel estava querendo invadir aqui, não deu certo. Mas aqui tem o mesmo contexto, tá bom? Pega sua Bíblia aí e vai abrindo. Olha o que diz a parábola do rico insensato. Alguém da multidão disse a Jesus: Mestre, fala para meu irmão repartir a herança comigo. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem foi que me colocou de juiz ou árbitro entre vocês? E lhes disse: Cuidado, evitem todo tipo de ganância, porque ainda que alguém seja muito rico, sua vida não é garantida pelos seus bens. E contou-lhe uma parábola. A terra de um homem rico produziu grande colheita. Ele perguntava a si mesmo: O que fazer? Não tenho onde recolher a minha colheita. Então pensou: eu vou fazer o seguinte: vou demolir os meus celeiros e construir outros maiores. E aí vou recolher todo o meu trigo e os meus bens. Depois direi a mim mesmo: meu caro, você tem muitos bens guardados para muitos anos.
Descanse, coma, beba e divirta-se. Mas Deus lhe disse: insensato, nesta noite sua vida será pedida de volta, e as coisas que você preparou, de quem serão? Assim acontece com quem ajunta os tesouros para si e não é rico para Deus. Olha só a palavra do dia de hoje. Gente, só lembrando que isso aqui eu não peguei nada por conta própria, pelo amor de Deus, tá? Eu sempre eu faço as minhas leituras, tá? Na Bíblia, porque como eu tô fazendo esses vídeos e uma promessa, a primeira coisa que eu tenho que pegar é a palavra de Deus. Depois eu tenho esse diário espiritual aqui do Frei Gilson, que eu coloquei um post-it para eu lembrar. Ó, o post-it aqui. E o post-it é organizar com o diário espiritual as homilias da advocacia que eu vou fazer semanalmente. E aí eu vou escrever. Aí aqui é um diário, né? Que sempre vai me perguntando o que é que o Senhor ele fala comigo. E aí eu trouxe para vocês as reflexões que eu tive acerca da advocacia. O que é que isso fala com você, advogada e advogada, que está aqui me assistindo nesse momento? Anote aí. Coloque aqui nos comentários, tá? Ó, vai estralando os dedinhos aí. O que que Deus ele fala com você agora? O que que você entendeu? O que que você extraiu? Anota! A mão que dói hoje também é a mão que traz honorários amanhã. E olha o que eu trouxe aqui, ó. Jesus ele nos ensina nessa parábola que existe uma riqueza muito maior do que dinheiro, que é a riqueza de Deus, a riqueza de quem está ali buscando o reino dos céus. É, tem um ditado que diz assim, ó. Ah, aquela pessoa tá se achando, morre e fica tudo aí. Mas é verdade. Morre e fica tudo aí. Para quem ficou aqui na terra, tá brigando, para tá brigando pela herança, para tá brigando por isso, por aquilo. Porque no final das contas você vai sem nada. As pessoas hoje colocam terno, colocam vestido, colocam roupas, mas tudo aquilo ali, ó, é perdido. A gente veio do pó e do por pó nós voltaremos. Então, isso fica uma reflexão para a vida de cada um de nós. Primeiro, em que sentido? Inclusive, eu me coloco nesse lugar, tá? Várias vezes a gente bota o joelho no chão, começa a pedir para Deus: Senhor, manda uma causa boa, Senhor, manda um honorário bom, Senhor, faz um milagre, Senhor, faz isso, faz aquilo. Eu já fiz isso inúmeras vezes. Mas de que forma eu vou retribuir a Deus? Porque a gente acaba, quando a gente ganha aquele dinheiro, o quê? A gente se torna. Se sente que aquele ar de superioridade, acha que não precisa mais trabalhar. Ah, não, ganhei esse dinheiro aqui, ó, vou descansar, vou botar minha perna pra cima, né? Não pensa no dia de amanhã, não pensa no que vai acontecer daqui a pouco. Tá ali, ó, só pensando assim de forma momentânea, aqueles prazeres do momento, tá? E aí começa, às vezes também, por não acontecer algo que você quer, ou seja, aquilo ali que você tá ali plantando, 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 mas ainda não vê o fruto do seu plantio, você começa a ter inveja. E aí essa inveja faz com que você torne seu coração amargo, que você não queira ver a felicidade no próximo. E eu vejo muito isso aqui na advocacia. Eu vejo colegas que mais querem que o outro escorregue na casca da banana do que propriamente resolver aquele caso concreto. Aquele que se diz assim, eu sou superior a você, você é quem aqui nessa causa? Quantas vezes fazendo uma audiência eu já não me senti assim? Principalmente com aqueles advogados que têm mais tempo de atuação ou que têm um currículo maior que o meu. E aí eles se sentem no direito de ser gananciosos, serem invejosos, ter aquele ar de superioridade. Não é isso que Deus ele quer na vida de cada um de nós. Quando essa parábola aqui nos é dita, e Jesus ele nos falava muito em parábolas, é para entender que Jesus ele não quer que você fique de perna para cima. Uhul! Eu tô aguardando a providência divina porque Deus vai mandar. Ele vai mandar. Mas ele é tão bom, ele é tão justo que ele nos deu o livre-arbítrio. Para que ele mande essa providência, você tem que agir. Ele precisa de uma ação. Mais cedo, quando eu estava fazendo aqui uma oração com Carlinha, eu estava contando para ela sobre uma série que foi The Chosen. Não quero soltar spoiler, mas, enfim, vocês vão chegar aí, num determinado momento da série, e vai mostrar sobre Abraão. Abraão, aos 90 e poucos anos de idade, que eu nem lembro aqui quantos anos que ele tinha, tá? Ele teve um filho. Mas esse filho que, por muito a mãe dele orou, orou e não foi pouco, tá? Ela orou pedindo por aquele filho. Muito, porque ela não tinha mais possibilidade de ser mãe. Quanto tempo levou e quanto tempo ela foi obediente. E olha que um momento ela ainda pegou e disse: faz filho com outra pessoa, e deu lá. Aí olha o que aconteceu, né? Dizem que por causa disso, quando Abraão teve filho com a outra mulher, até hoje tem a briga entre Israel e a Palestina.
né? Por causa disso. Olha as consequências das nossas atitudes e de ações que não são entregues para Deus. Então, entregar o seu trabalho para Deus e fazer aquilo que você ora e o que você pede. E outra, Jesus, ele não patrocina dinheiro, não, gente. Jesus, ele patrocina sonhos, ele patrocina transformações. Eu aprendi que dinheiro, ele é consequência do trabalho. Se eu hoje estou aqui advogando para Carla, para uma demanda de partilha que ela tenha, tá? É, não é por acaso, não. Eu tenho que ter uma transformação. O dinheiro que Carla vai me pagar é consequência do trabalho. E Jesus, ele não está dizendo pra gente, ó, não acumule bem, não, que vai ficar tudo aí. É pecado. Não. Ele está dizendo que você pode sim acumular os bens, que você tem que trabalhar. Tanto que o homem disse que ele ia colher, que ele ia plantar, e ia ficar o quê? Bebendo e curtindo. E Jesus disse: Epa, não vai beber e curtir, não. Tu sabe o que, que vai acontecer daqui a pouco? E se tu morrer? E se tu não morrer? E se te jogar uma praga aqui, tu perder tudo? Os próximos anos tu vai fazer como? Ele tá dizendo o quê? Olha, você tem que transformar o seu trabalho em um propósito de vida, tá? Em uma entrega. O trabalho, ele dignifica o homem. E você vai ter seus momentos de descansos, mas não fique aguardando aí, tá? A providência divina, achando que Deus vai transformar tudo se você não está fazendo a sua parte, tá? Então, primeiro busque a Ele acima de tudo. Entregue para Ele todos os seus problemas, seus sofrimentos. Não é pedir para Ele aliviar, não, gente, é para você entregar, porque problema todo dia vai ter. Todo santo dia vai ter. Mas você entrega para Ele os problemas. Entrega que Ele vai agir e Ele vai fazer. Então, o problema que alguém tá te dando, que é uma causa quando ela vai te procurar como advogado, tá te dando para você resolver. Olha a missão que você tem. Olha a missão que você tem. Você, advogado, lida, na maioria das vezes, você lida com coisa boa, claro, mas você lida na maioria das vezes com problema. E na maioria dos casos, por exemplo, quem não faz planejamento sucessório é problema, tá? É um problema. O inventário extrajudicial é bom, é rápido, mas é um problema. É problema para quem não tem condição de pagar aquela herança que ganhou, porque vai ter que pagar imposto. Ok, você ganhou a herança, mas vai pagar imposto como? Porque é caro. Você vai pagar para Cefaz. Porque até para morrer, gente, é caro hoje em dia, tá? Então, ó, se eu fosse vocês, eu buscava agir. Grazi, mas eu tenho feito, eu tenho agido, eu tenho não sei o que lá. Mas você tem feito do jeito certo. Você tá cuidando do plantio, você tá regando, porque você vai colher exatamente aquilo que você plantou. Então, seja obediente. Ó, joelho no chão, oração, oração, entrega o teu trabalho para Deus. Porque quando a gente faz isso, tudo muda. Eu tô falando aqui, inclusive, por experiência própria. Porque eu já, quem é que aqui não já foi ganhando? Ah, Cresce, eu nunca fui gananciosa. Para de mentir, tá? Eu já fui gananciosa. A gente acaba, às vezes, tendo inveja do outro sem saber que tá tendo inveja, tá? Outra coisa, a gente se coloca assim em vários momentos do nosso dia, em situação de superioridade. Quantas vezes eu, que esse advogado aí não sabe de nada, não vou botar ele no bolso. Claro, você tá se colocando sim como superior àquela pessoa. Isso não tá te aproximando de Deus, não. Tá te afastando. Então, que cada causa que você seja contratada ou contratado, que você entregue para ela. Que você cuide desse cliente com verdade, com dedicação, com carinho e com amor. Porque o honorário ele vai vir, mas ele vai vir como consequência do trabalho que você está prestando. Nunca se esqueça disso, tá? E aí eu te questiono. Olha o que eu coloquei aqui. Quantas vezes uma disputa patrimonial ela vai lá encobrindo mágoas antigas, traumas familiares e violências? Aí eu comecei a aula falando sobre Caim e Abel, né? Por que que Caim matou Abel? Por quê? Porque ele estava com mágoa, ele estava com trauma. Ele se sentia inferior. Entende? Quem é que bota nisso nele? É Deus? Não, porque isso não é de Deus. Você sabe muito bem quem é que tá botando isso. Quem botou isso na cabeça dele e hoje coloca no seu coração. Então, de que forma é que você pode ser instrumento de Deus naquela causa? É ajudar a resolver esses conflitos também. Ah, Grazi, mas eu não sou psicóloga. Eu não estou mandando você fazer sessão de terapia. E nem agir como trabalho de psicóloga. Mas, às vezes, ao invés de você instigar um litígio, é você trazer para o consensual. É você falar para a pessoa, amada, ó, acabou essa confusão aqui. Ele pode atravessar a rua e você atravessar outra rua. Um não olha mais na cara do outro, mas resolve esse problema aqui na tua vida. Se perdoe e perdoa outra pessoa. Porque perdoar não quer dizer que você tem que estar amiguinho, best friend da pessoa, não, gente. Tá? Perdoar é você tirar a mágoa do coração. É se curar, é seguir a sua vida, tá? Então, trouxe isso aí pra você se questionar também, ok? Então,
É, o seu papel como advogado e advogado. Bom, e como eu disse, agora vamos aqui discutir esse caso concreto. Gente, me conta, tá fazendo sentido tudo que eu tô dizendo pra vocês? Tá fazendo sentido, Carla? Você gostou? Conseguiu compreender? A linha de raciocínio bateu? Muito. Pronto, graças a Deus. Então, se tá fazendo sentido pra você também, comenta aqui. Ai, gente, não esquece de tirar uma foto, né? Eu tô aqui gata garota pra vocês, vocês tiram uma foto, viu? Ai, deixa eu ver como é que eu ponho a tela aqui bem gatinha, pra ficar melhor pra vocês verem lado a lado. Vixe, não era pra acontecer isso não. Tá vendo? Quem sabe faz ao vivo. Eu vou compartilhar aqui novamente a tela, tá? E aí, vocês vão poder perceber. Ih, gente, tirei do slide, minha gente. Tirei do slide, minha gente. Por quê? Porque eu fui fazer besteira. Mas eu acho que vocês já estão vendo conforme aí. Aê, está na tela também. Graças a Deus. Então, bora lá, ó. Olha aqui, ó. Qual foi o caso concreto que eu botei? Eu botei lá no grupo dos inscritos na nossa Masterclass o seguinte: que uma mulher estava procurando. Não coloquei nem o nome da mulher aqui, tá? Então, bora lá. Uma mulher, ela procura o seu escritório após o falecimento do seu companheiro com quem ela conviveu, ó, por 3 anos. Eles nunca formalizaram uma união estável, nem cartório, nem tabelionato, nem contrato de gaveta, nada. Mas a relação era reconhecida socialmente pelos familiares, vizinhos e amigos. Desta relação, eles não tiveram filhos juntos, tá? Mas ele deixou 2 filhos de um relacionamento anterior, o que não se comunicavam com seu falecido pai, porque o pai traiu a mãe, tá? O falecido ele era empresário do ramo da tecnologia, faleceu aos 54 anos de idade, estava separado de fato há 6 anos, mas sem formalizar o divórcio. A ex-esposa ajuizou o inventário judicial e tenta excluir a companheira da partilha. Olha que babado, hein? Que babado, hein, minha gente? Outros pontos relevantes que nós temos aqui também. A pergunta que não quer calar, meu filho. O que você faz aqui neste momento? Teve jogo do Vitória hoje? Não. Então, se o Vitória ganhou ou o Vitória perdeu? Porque, papai, meu filho está invadindo aqui minha aula ao vivo, papai. Venha, venha. Mamãe, dá aqui uma boa noite pro pessoal. Aproveita que você tá aqui, vem cá dar uma boa noite, filho. Você quer dar uma boa noite? Tudo bem. Ele não quis dar uma boa noite, tá, minha gente? Então sigamos. Sigamos aí. Outros pontos relevantes desse caso concreto. Os bens registrados só estão em nome do falecido, tanto os imóveis como os veículos. As contas têm criptomoedas, mas as senhas não são acessíveis. Olha aí. Ele tem uma participação societária em 2 startups em fase de negociação. Além disso, ele tem uma conta com mais de 200 mil seguidores monetizada, hein? Ô, glória! Também ele deixou um bilhete manuscrito declarando a vontade de deixar a maior parte da herança para sua companheira. Ele tem um débito de pensão alimentícia em atraso. Ele tem um lar construído em comum com a atual companheira, mas também só registrado em nome dele. E tem um saldo bancário de 100 mil reais. Ah, outro ponto aqui também. A certidão de óbito dele foi emitida há 40 dias. Olha só, minha gente. Olha só que situação que eu trouxe aí para cada um de vocês. Interessante, né? Interessantíssimo. Bom, minha gente, então sigamos aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco a minha tela, tá? Para ficar aqui bem linda e gata garota para cada um de vocês. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Vamos colocar aqui. Deixa eu ver, para ver se fica eu, o slide que eu coloquei lado a lado, que não precisa mais ficar lado a lado. Pronto. Vocês estão vendo aí também. Miguel tá que tá. É, gente, aqui acontece, né? A criança tá acordada. Quem sabe faz ao vivo. Então, gente, ó, deixa eu só colocar aqui novamente. Quais são os pontos que nos chamam a atenção aí, tá? E eu aqui mexendo na tela mais uma vez, fiz uma coisa que não era pra fazer. Vamos colocar aqui de novo.
Pronto. Agora sim. Quais são os pontos? O que que era para acontecer aqui? Tandarandã. Vamos lá. Vamos lá. Deixa eu aumentar aqui. Voltar para a reunião. Vamos lá. É porque, gente, quando coloca a tela, eu não consigo me ver. Olha que comédia. Não consigo me ver. Mas agora vai dar certo. Bom, minha gente, olha só o que é que tem aqui de ponto relevante, tá? Primeira etapa. Primeira etapa. Primeira coisa que eu quero que você entenda, que você pegue aí no seu papel e sua caneta, tá? É que a gente tem que aprender a diferenciar um atendimento de uma consulta jurídica. Então, a cliente, ela chegou lá, ela te procurou, ela te mandou um áudio, ela bateu na porta do seu escritório, ela foi indicada por alguém, não interessa. Ela vai te contar isso aí que aconteceu. Então, você tem que utilizar algo que Deus nos deu. Seus dois ouvidos colocar aqui ó, em ação e tampar a sua boquinha, porque você tem que escutar o cliente falar e você não falar nada. Então, o cliente ele vai conversar com você. E aí, quando ele conversa, não é para você pegar simplesmente, pô, mandei a proposta de serviços e já passei falando dos meus honorários. Eu não vou responder, não. Olha aí a situação de superioridade, de ganância que a gente vai colocando. Escuta, macho. Escuta, mulher. Escuta o que a pessoa tá te falando. Depois você vai conduzir essa pessoa para consulta jurídica. É aí que você começa a monetizar. É aí que você começa a cobrar. Enquanto isso, não. Enquanto isso, você vai escutando. Quanto mais você escuta, ó, você vai anotando. Eu, gente, eu botei esses pontos-chave de atenção porque eu fico assim, ó. Fulano falou. Aí eu pego o crente e falo assim, ó. Morreu há 40 dias e fez certidão de óbitos há 40 dias. Ó, 40 dias. Isso me leva a entender o quê? Ah, se no meu estado o inventário eu passo de 60 dias, tem o quê? Tem multa. Qual gatilho eu posso usar de urgência para essa cliente? Ô, amada, se tu não abrir o inventário em 60 dias, tu vai pagar uma multa de 3 a 4% em cima do valor do. Imagine. Então, ó, já é um gatilho que eu utilizo para ela. Ó, tem que estar na mente, 40 dias. Ela me deu a resposta. Você consegue compreender? Então, é no atendimento. Atendimento você não cobra nada. É de 15 a 20 minutos. Você vai escutando. Outro gatilho que ela deu, ó. Ela disse o quê? Que ele estava separado de fato. Separado de fato não é estar divorciado ou divorciada de ninguém, não, gente. Separado de fato quer dizer que Maria e José estavam casados, certo? E eles não formalizaram o divórcio, mas estavam com papel aqui, ó. Papel ainda constando como casados. Então, para terceiros, quem é que é a esposa de José, Carla? Maria. Maria, tá? Ó, por que que Maria tomou ousadia de abrir o inventário? Porque ela, até então, era cônjuge, a bambambam aqui da história, tá? É por isso que eu digo, tá convivendo em um estável, nada de boca presta, porque palavras o vento leva. Procura formalizar, procura formalizar. Isso aí, inclusive, é um gancho de conteúdo interessantíssimo, tá? Vou falar sobre isso já já. Bom, então, ó, você tá ali, tá analisando ali a complexidade da causa. Segundo momento, é nesse atendimento, gente, que você pode fazer perguntas e a pessoa vai te responder. Então você começa a perguntar, ó. Vem cá, vocês tinham ou não tinham união estável formalizada? A companheira já disse que não tinha. Então, se você está num regime da comunhão, você está convivendo com alguém numa união estável e não tem nada formalizando, qual regime? Regime da comunhão parcial de bens. Que nesse caso aqui a gente tem um problema grande. Se ele estava separado de fato, não tinha divórcio, ou seja, não ocorreu a comunicação, a partilha dos bens com a primeira esposa, obrigatoriamente eles estão no regime da separação obrigatória de bens. Por quê? Porque não foi feita a partilha lá com a primeira esposa. Então, ó, até o momento da separação de fato, é complicado. Então, tem que analisar e fazer perguntas a essas clientes. A companheira que é sua cliente. Então, eu trouxe aqui, ó, gente, mais de 15 perguntas que vai dar para vocês a resposta para vocês conduzirem essa pessoa na consultoria. Então, suponhamos aqui, ó, eu coloquei uma das perguntas e eu vou te mostrar aqui um gatilho que eu utilizaria para essa pessoa ela vir para consulta jurídica, tá? Então, bora lá. Aqui, ó. Há bens imóveis de valor, joias, equipamentos, móveis eletrônicos, etc., que estão sob posse da ex-esposa? Olha a outra pergunta que eu coloquei aqui, ó.
Os imóveis deixados estão com ou sem matrícula atualizada? Estão registrados em nome do falecido? Porque às vezes o cliente ele chega aqui, ó, "Ô, amiga, pega uma pasta aqui para mim que tem documentação de um inventário. Eu vou mostrar para vocês. Você vai pegar uma documentação de um inventário? Tá, pode me dar essas pastas aqui. Vou mostrar para vocês. Aliás, tem uma que ela é toda preta e branca. É uma pasta preta e branca, você vai ver. A cliente me deu tudo arrumadinho, gente. Vou mostrar para vocês aqui. Para eu poder fazer a doação do caso do pai dela. Não. Vamos ver se tá. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, tá? A cliente, ela me deu. Gente, é uma das. Olha aqui que pasta linda. Toda arrumada, a bicha é organizada, viu? Isso aqui é pra eu poder fazer uma doação, tá? Eles fizeram uma escritura pública de compra e venda. E eles, a maioria dos clientes acham que a escritura pública de compra e venda é que tá registrado no cartório. E fala: ah, não, tá registrado. Tá registrado o quê, mano? Tá registrado o quê? Escritura pública não é registro de nada. Tá? Você só está dando fé pública, efeitos a terceiros, mas não quer dizer que o bem ele seja regular, ou seja, que tenha número de matrícula no cartório de imóveis. Então, aqui, ó. Aqui está a escritura de compra e venda. Não vou botar, obviamente, mais perto, porque eu não vou mostrar as coisas para os clientes, para vocês, né? Aqui tem a escritura de compra e venda, e a pessoa acha que essa escritura de compra e venda já te dá título de proprietário, de dono. Aí você tem que explicar para o cliente: não, hello, você não é dono. O falecido, ele era possuidor, possuidor do bem. Não está registrado. E o inventário é uma das formas de você regularizar, sabia? Os imóveis. E vou deixar isso aqui, porque pode ser que tenha mais coisas para mostrar depois, então vou deixar aqui pertinho da gente. Então, isso aqui é uma forma de você realizar busca patrimonial. Olha aqui. Hum. Gente, se eu estiver falando rápido, podem dizer. Coloquem aí se vocês estão compreendendo, entendendo. Tá? Eu quero muito saber a opinião de vocês e o que vocês também identificaram de gatilhos de urgência para levar esse cliente para a consultoria. Então, ó, vamos supor que Mariazinha me procurou, eu escutei, fiz perguntas e aí eu, opa, ó, eu tenho que dizer para ela que eu tenho que cobrar por uma consulta, mas eu tenho que justificar o motivo da consulta. Não precisa justificar, não. Está na tabela do AB que o advogado tem que cobrar R$ 530 de consulta. De fato, cara pálida. Tá mesmo. Mas, só que você tá. Advogado tem que vender, você tem que saber vender. Não é chegar, ô carro, eu tenho que fazer uma consulta. Consulta pra quê se eu tô bem? Se eu já tô te dando documento. Gente, o cliente é leigo e óbvio. O óbvio, olha pra mim. O óbvio tem que ser dito. O óbvio pra mim não é o óbvio pra Carla. Não é óbvio pra você. Então, por isso que eu tô tendo todo cuidado aqui. A aula vai ser até um pouco mais longa de te explicar. Acorda, majestade, tira o rei da barriga e vamos lá. Grava isso, viu, Carla, que é importante. Tira o rei da barriga e vamos lá. Ó, ó, eu vou dizer pra Maria que eu tenho que fazer uma busca patrimonial. Maria, eu preciso fazer uma busca patrimonial. Eu preciso. Perdão, minha gente, eu preciso verificar é, se os imóveis de fato são posses ou propriedades. Porque às vezes o cliente acha que é posse, mas de fato o imóvel está registrado e tem lá a propriedade, tá? Então você tem que buscar isso lá no site dos registradores, que tem essa possibilidade. A gente fala aqui de bens móveis, veículos, criptomoedas, a gente fala de conta e etc. A gente pode pegar o CPF da ex-esposa, ou seja, a primeira cônjuge lá, colocar lá na Jusfai, buscar os veículos que estão em nome dela. Porque nesse caso aqui, a pessoa ela pode ser herdeira dos bens particulares. Ela vai ser meeira dos bens adquiridos de forma onerosa durante a união estável, mas herdeira dos bens particulares, porque não tem como o cônjuge ou companheiro herdar e mear ao mesmo tempo de um único patrimônio só. Mas do outro patrimônio ele pode ser só herdeiro ou de um outro só meeiro. Então tem que analisar o caso concreto, tá? Então aqui faz jus eu fazer uma busca patrimonial. A buscar os documentos lá no Sinsec, lá e não sei aonde. Então, eu vou dizer para o cliente: oi, ó, tô te cobrando aqui, ó, tantos reais de consulta, porque eu vou precisar fazer essa consultoria para poder buscar a documentação. Aí você vai lá na tabela de honorários, confere quanto você cobra. Grave, R$ 500 não paga a minha hora. Então cobre 600. Você só não pode cobrar abaixo da tabela. Acima da tabela, você pode cobrar até R$ 2.000 que você quiser. R$ 3.000 se você quiser. Agora, para você cobrar isso, você tem que ter, meu amor, muito cacifo. Tem que estudar, rebolar, rebolar e rebolar. Para quê? Para entregar ouro pro cliente saber vender, né? Porque a gente também não tá dando R$ 2, R$ 3.000 para qualquer pessoa assim do lado. Pelo amor de Deus. Então, ó, muito cuidado acerca disso. É uma coisa que eu falo muito. É você querer se colocar num ar de superioridade, numa realidade que você ainda não tem. Então, ó, pezinhos no chão, tá?
E aí você vai explicar a cliente, inclusive, um gatilho aqui que eu utilizo muito e faz com que o cliente tenha 90% de chance de fechar comigo. Sabe qual é? É o seguinte, quando eu digo que vou fazer uma busca patrimonial e eu digo o valor da consulta, eu ainda coloco assim, ó. Se você me contratar para ser advogada daquela causa, esse valor que você está pagando aqui de consulta, eu vou bater nos honorários que eu vou te cobrar. Olha que pulo do gato, não é? Então, ó, minha gente, é isso que você tem que fazer. E aí, na etapa 3, o que é que eu trouxe para você? Você já começar a pensar aqui a posição que você vai estar como advogado dessa causa. Quando os clientes eles me contratam, ou seja, suponhamos que não tivesse aqui um litígio, mas Maria e os dois filhos contratassem você, Carla, todo mundo que está aqui assistindo agora, para ser advogada da causa. Você ia ser advogada de todo mundo, ou seja, você ia ganhar 6% de um monte de mó para todo mundo. Mas e a entrada? Como é que você cobraria? Tem que pensar. Agora, você está se colocando aqui no lugar de uma companheira que não tem acesso à senha, ao saldo bancário, às contas, que tem um problema ainda lá na frente com a ex-cônjuge do primeiro casamento, né? Que tem partilhas a serem feitas, que tem a possibilidade aqui dela me herdar, enfim, babado grande. Então, você tem que saber como é que você vai cobrar particularmente, e eu aconselho, inclusive, eu enviei no esquente da nossa Masterclass um modelo de contrato de honorários onde você explica tudo isso. Então, gente, quando a OAB coloca lá um valor de entrada e um valor final, não é por acaso. É porque se for litigioso, demora. Então, você pode cobrar, suponhamos, eu, nesse caso, tranquilamente cobraria 10 mil de entrada, tá? E como é, se fosse extrajudicial, eu cobraria 6% no quinhão patrimonial dela, tá? Ou 10% se fosse litigioso. Esse era o mínimo que eu cobraria, tá? Aí esses 10 mil a pessoa tem que dar à vista em cheque? Não. Você chega para ele, ó, você pode dividir esses 10 mil em 12 vezes, 15 vezes, uma entrada agora e outra depois. Então, como é que eu vou falando isso? Eu vou negociando com o cliente. Como é que eu vou saber? Perguntando. Perguntando. Uma coisa que eu faço também, ó. Eu posso colocar uma entrada de 30% do valor e o restante ela pode parcelar em 10 vezes também, porque você já tira um din-din para botar no seu bolso. Então, são pontos que você tem que analisar aí na hora de cobrar os seus honorários, tá? E aí, gente, eu trouxe aqui também formas de você poder prospectar essa cliente. Por quê? Alguém me perguntou o seguinte: gente, o que é que tá acontecendo nessa casa, gente? Procura saber aí, gente. Eu trouxe aqui, minha gente, pontos de prospecção para essa cliente, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. Alguém colocou lá no grupo da Masterclass, Grazi, como é que você faz para poder prospectar esse tipo de cliente? Como é que você faz para esses clientes te procurarem? E aí ficou perguntando, 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 e eis que trouxe aqui, tá? Vamos lá. Ei, gente, calma que no material de vocês vai estar. Mas aqui pra mim, neste momento não está, porque eu acho que John esqueceu de colocar. Foi porque o bichinho fez 23 slides. Então relevem que foi muita coisa pro bichinho, tá? Mas eu anotei aqui e eu vou falar pra vocês. Olha aqui onde foi que eu anotei, ó. Processo é prova e eu vou provar. Eu adoro provar, gente. Eu tô numa fase que eu vou provar. Processo é prova. Ó, tava aqui, ó. Era. Eu vou abrir pra vocês verem aqui. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento. E vou botar aqui para vocês verem. Processo é prova e eis que irei provar. Olha aqui, ó, gente. Existem formas de você atrair o cliente. E uma pessoa me perguntou lá no grupo da nossa Masterclass, Grazi, como é que você faz para atuar no mundo inteiro? O que você faz? Gente, ó, eu não sou vidente. Eu não sou fada madrinha. Eu não tenho fórmula mágica. Não sou médium. Não, a gente fala, não sou o quê? Ah, não sou nada disso. Pode deixar. Tá mostrando, não. Sou nada disso. Mas, contudo, entretanto, todavia, eu quero mostrar para vocês que tem que ter constância, tem que plantar para depois o quê? Colher. Primeira coisa, produção de conteúdo estratégico. Você tem que criar postagens que falem com o seu cliente, aquilo que o cliente ele quer ouvir. Não é postagem que você vai ficar vendendo o tempo inteiro, tá? São postagens, conteúdos úteis do dia a dia, direto, com a linguagem acessível, sem ficar parecendo uma autopromoção. Exemplo. Eu trouxe prints.
de clientes me procurando por causa de três notícias do dia que eu soltei ao longo dessa semana. E uma delas foi sobre a questão do direito de habitação, que é um pulo do gato aqui. Eu disse que os filhos colocaram a madrasta para fora porque o direito de habitação ele foi relativizado. Então, essa companheira desse caso concreto aqui, quando ela viu a notícia dela, meu Deus, eu posso ser botada para fora a qualquer momento da casa que eu vivia com meu marido. Imagine, tá? São conteúdos que fazem a pessoa ver que você está falando sem estar vendendo. Outro exemplo, você dizer para ela ou para qualquer outra pessoa que está ali morando junto, que não tem contrato, nenhum contrato de gaveta falando da união estável, que ela tem que formalizar o casamento. Ah, mas não quer casar? Não casa. Casamento. Faz a escritura pública da união estável, mas faz alguma coisa, só não deixa sem fazer nada. Porque depois, pro falecido voltar, gente, imagine pro falecido, esse falecido voltar, para dizer que deixou um bilhete a mais para companheiro. Imagine. Ele vai voltar? Vai. Nem com sessão de maioridade. Em nome de Jesus. Então, ó, pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Tem que trazer esses conteúdos. Comentar sobre notícias, estudar, gente, qual é o público-alvo. Ah, eu quero atuar com direito sucessório, com direito das famílias, que envolva toda essa parte de partilha, que pegue viúvas, companheiras, que não têm união formalizadas. Olha aí as dores, tá? Você vai anotar quais são as dores do seu público-alvo e, consequentemente, os desejos dele. E aí você vai começar a produzir conteúdo falando como se nenhum cliente ouvisse. Grazi, não é fácil. Não é fácil, não. Eu não disse que é. Você tem que fazer. Ah, Grazi, mas eu tenho 50 anos. E daí? Você tem 50, você tem 60, você tem 70, você tem 80. Não interessa o seu tempo de atuação. Eu só estou falando para você fazer. Sabe quando me veio à memória? Moisés, quando Deus falou para Moisés, vá libertar o meu povo do Egito. Mas eu não posso, porque eu sou gago. Ele disse o quê? Eu mandei você falar alguma coisa? Eu mandei você ir libertar o meu povo do Egito. Chegou lá, Deus providenciou. O próprio irmão de Moisés, que foi Arão, ele se comunicava com as pessoas. Olha o que a própria Bíblia nos diz. Arão passou a ser o comunicador porque Moisés era gago. Mas Jesus mandou Moisés, ou Deus mandou Moisés falar alguma coisa? Não, ele mandou libertar. Libertar. Vá para lá e faça o que eu estou mandando, macho. Quando você chegar lá, eu vou dizer que é para você fazer. Moisés descumpriu? Não, Moisés seguiu o que Deus mandou. E aí Arão foi se comunicando com o povo do Egito, com os hebreus, com os judeus. Então, ó o pulo do gato aí. Apenas faça. Agora você faz e acha que amanhã tem que surgir 30 viúvas te procurando. 10 viúvas te procurando. Isso eu entendo que foi por causa da internet, porque tem gente que fica prometendo. Você vai prospectar 30 clientes no dia. Em direito de família. Gente, não é assim. Não é assim que funciona, tá? Então, ó, muita calma nessa hora. Você tem que fazer. Outra coisa é o feijão com arroz, é estar participando das palestras, dos eventos, se relacionando com pessoas para poder fazer parcerias. Hoje eu consigo ter causas de forma nacional e internacional por causa do digital, gente. Desde 2017 eu produzo conteúdo. Pessoas vão me seguindo. Se Carla reposta uma notícia que eu publiquei e ela tem uma amiga que mora lá na Baixa da Égua e a amiga vê que eu sou especialista em inventário e que eu digo pra ela que eu posso lavrar a escritura pública da minha casa por vídeo, é óbvio que ela vai querer contratar, tá? É assim. Sim. Aí eu tô pegando e tô pagando, não. Não tô pagando nada pra ninguém, não. É orgânico. Agora, se você quiser fazer parceria, tem gente que faz. Não é correto, tá? Mas tem gente que faz parceria com funerária, tem gente que faz parceria com cuidador de idosos. Por quê? Porque aí vai pegando inventário, curatela, etc. Como é que é essa parceria? Eu não sei. Procura saber, dá seus pulos. Começa a chamar no seu perfil pessoas. Faça o honesto, ético. Você pode chamar um fisioterapeuta para dar aula no seu curso? Não, para fazer uma live contigo? Posso para falar sobre o quê? Para falar sobre herança, sobre os cuidados dos idosos. Olha aí, você chama um fisioterapeuta que cuida como é que fala? De ossos, alguma coisa. Das articulações de idosos. Você acha que os filhos dos idosos que estão ali não vão querer saber? E outra. Ah, mas o idoso não tem celular. Quem te disse? Minha avó tem 80 anos, tem celular. O avô de Calma tem 90 anos, tem WhatsApp, tem tudo. Instagram, WhatsApp, Facebook, tudo. Faz 90 anos. Ó, para com tua crença limitante, que é tu mesmo que tá colocando na tua cabeça e acorda pra vida em nome de Jesus, tá? Obrigada de nada. Bom, sigamos aqui. Mas vamos lá mais uma vez. Então,
conseguiram compreender isso aí, tá? Não tem fórmula mágica, é fazer com os meios que tem, buscar estudar as dores dos clientes, ok, gente? E aí eu coloquei aqui todas as estratégias, tá? Uma das estratégias desse caso, e que dá aí para bater com cada um de vocês, confiram se estão batendo, se estão anotando, é o seguinte: é você analisar as possibilidades desse caso concreto. Será que dava para ser um inventário extrajudicial? Judicial? Quanto tempo leva? Porque tudo isso eu tenho que explicar para minha cliente. E eu trouxe aqui essas possibilidades para vocês, tá? Se vocês conseguirem lograr êxito no acordo, grave, mas o caso que você colocou não tinha como fazer acordo, tinha sim. O pulo do gato tá aqui, ó. Você poderia fazer uma notificação extrajudicial e enviar para os herdeiros e os herdeiros procurarem outro advogado ou te procurarem para um dia vocês sentarem e tentarem montar uma proposta de acordo. Então, daria, se todo mundo tivesse em harmonidade, para fazer um inventário extrajudicial. Daria, inclusive, para você ser contratado por todos. Dá, inclusive, para na própria escritura pública do inventário extrajudicial você reconhecer e também dissolver a união estável. Olha o pulo do gato. Ou seja, tudo numa tacada só. E no judicial, não. Eu teria que fazer uma ação para o reconhecimento de união estável pós-mortem. Outra ação pro inventário. Aí pedir para reservar o quião dela. Aí o inventário ficar suspenso. Olha que confusão, né? Quantas ações teriam que ser dar entrada? No extrajudicial, não. É mais sério, é mais rápido. E é isso que eu tô trazendo aqui para cada um de vocês. Então, existe a possibilidade de vocês encaminharem aqui, ó, a notificação extrajudicial para tentar negociações. Faça isso. Eu já fiz, inclusive deu muito certo, muito, muito certo, tá? Então, é um ponto importantíssimo aí que vocês precisam ter na prática da advocacia de vocês. Então, é o pulo do gato isso aí, tá, minha gente? Bom, então vamos lá, mais uma vez aqui. O outro pulo do gato é o seguinte: o outro pulo do gato está justamente agora, vamos vir aqui, em você buscar as demandas paralelas. Eu quero saber quem foi que começou a identificar as demandas paralelas. Você conseguiu, Carlos, identificar alguma demanda paralela do caso concreto? Pois eu já vi. Eu vi três demandas paralelas. Primeira delas, a questão da pensão por morte. Olha aí. Toda a vida que vem o inventário, você está dizendo que ele está abrindo empresa, que ele tinha dinheiro, etc. Na maioria das vezes, a pessoa que é empresária, ela contribui para o INSS. O Prolabore já desconta, né? Então, ele poderia contribuir para o INSS ou para qualquer outro tipo de previdência, e aí a companheira receber a pensão por morte do falecido. E aí que você procura um advogado previdenciarista para quê? Para pegar a pessoa por morte ganha, ó, honorários disso também. É uma coisa que eu faço em todos os inventários. Outra coisa, analisar aqui regularização de imóveis, para ver se existe posse, propriedade, avaliar a questão de uso capião, aquele herdeiro que utilizou por muito tempo, etc, etc. Poderia pleitear uma uso capião, tá? Apuração de haveres. Aqui também daria para você avaliar a possibilidade de testamento. A história do bilhete não foi colocada por acaso, gente. A história do bilhete foi: será que esse testamento poderia ser válido e considerado como um testamento particular? Quais são os requisitos para se ter um testamento? Se validar um testamento particular? Então, ó, pulos do gato, que eu sei que a parte do direito aí vocês entendem mais, mas são coisas que eu trouxe para vocês compreenderem aí, no caso concreto. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó, a questão da Antônia Fontinelli, não sei se vocês lembram. A Antônia Fontinelli levou séculos e séculos aí no abrigo no inventário, porque o Marcos Paulo, ele deixou, né, um documento dizendo que daria para Fontinelli algum patrimônio. Hum, só que esse testamento, ele não foi considerado válido pela justiça, porque ele não chegou a cumprir com os requisitos para que o testamento fosse válido, para um testamento particular, que era o quê? Três testemunhas, tá? Tinha que ter a confirmação dessas testemunhas posteriormente. Então, não produziu efeitos sucessórios. Então, o bilhete indicou a vontade dele, mas não substituiu por um testamento que se tornasse válido. Então,
Nesse caso aí da Antônia, ela até foi considerada assim como herdeira dos bens particulares dele, etc. Teve muita discussão acerca disso, mas o bilhete, ele não foi considerado nem como um testamento particular, tá? Então, gente, olha como eu trouxe aqui de conteúdo para vocês, que já serve para vocês atraírem clientes. Para te alertar, você tem que trazer para o cliente a importância de formalizar tudo mediante escritura pública. Um testamento, uma união estável, um pacto nupcial, qualquer coisa que está sendo ali organizada na vida do cliente, faz mediante escritura pública, tá? Sempre analisar a validade dos documentos deixados pelo falecido. Prova, tem que ter prova, processo é prova, tá? Tudo, tudo tem que ser analisado ponto a ponto. Se você vai seguir pela via judicial, pela extrajudicial, tem que analisar cada passo. Bom, minha gente, e agora? E agora chegou um momento muito importante. E é o momento da gente iniciar e estão oficialmente abertas as inscrições para o meu, eu ia falar que era curso, mas não é mais curso, porque o método Rota faleceu. Para a maior transformação que eu tenho, sabe, mais completa, que é a prática em direito das famílias e sucessões, que é a família rota. A família rota, ele deixou de ser um método, que era os pilares, né? Relacionamento, ousadia, técnica e ação. E se tornou uma família, a maior família de advogados, familiaristas e sucessórios que estão ali dispostos a quererem crescer na advocacia das famílias e sucessões. Então, se você tem 10 anos de atuação, se você tem um ano, se você está começando agora, a gente tem um grupo que eu vou estar lá dentro te auxiliando nos seus casos concretos, onde você vai estar se relacionando com outros advogados e mais, com aula, atualização constante. E para os 5 primeiros inscritos, a gente está liberando o acesso vitalício. E ainda você vai poder, olha só, esse link está sendo enviado lá no grupo dos inscritos. Ainda você vai poder, minha equipe nem sabe disso, vai me matar. Pegar um caso babadeiro do seu escritório, porque, por sinal, eu cobro consultoria de caso concreto para isso. Um caso que você tem no seu escritório de famílias ou sucessões, para que eu encontre a estratégia junto com você e te dar assim, ó, mamão com açúcar. Então, se você tem um caso aí cabuloso no seu escritório que tá te deixando sem juízo, você vai poder discutir comigo, de graça, se você se inscrever para Família Rota. Isso é apenas por 5 primeiros inscritos. Por 5 primeiros inscritos, além da Família Rota, vai ter o quê? Kit de peças. Mais de 450 modelos de petições editáveis. Tá gravando isso? Grava isso que eu tô arrepiada, porque a gente tem que botar depois, tá? Petições editáveis. Atenção acerca disso aí. Vai ter acesso a toda a plataforma, que por sinal, eu, que ousada que sou, eu vou abrir a plataforma para você ver aqui, ao vivo e a cores agora. E, gente, inclusive eu peço desculpas aí por seu Miguel estar chorando bastante, mas ele tá que tá hoje, tá que tá hoje. Mas foi a forma que o papai dele encontrou, né, gente, de relaxar seu Miguelito aí. Então, eu vou abrir aqui a plataforma para você ver a plataforma do Rota. Gente, olha só. Olha o que é que você vai ter aqui. Ó, toda a parte de direito material, processual, judicial a extrajudicial. Aqui no Rota a gente fala de família, sucessões, direito internacional, medidas protetivas de urgência, até direito previdenciário também, porque tudo que chama, que atrai para a família, a gente tem aula acerca disso lá dentro, tá? Então, demandas internacionais, audiências, até aulas que eu estou gravando do meu escritório, tá? De casos do escritório. Tem acesso ao kit, tem acesso ao livro digital, que é a Rota do Inventário Extrajudicial. E também há aulas de prospecção, prospecção de cliente, cobrança de honorário. E sabe o pulo do gato que vai ter aqui agora? É que eu tô preparando, além dos roteiros que a gente tem, porque a gente tem um roteiro explicando como você vai perguntar, como você atenderia esse cliente, etc. Sabe qual é o pulo do gato que eu tô colocando agora? A gente vai colocar aqui formas de precificação de honorários para cada tipo de demanda. É isso mesmo que você ouviu. Então, se eu te ensino no Rota agora a você cuidar, prospectar, a perguntar, a fazer tudo sobre um pacto nupcial, você vai entender agora como é que você cobra, porque eu vou estar gravando aulas novas e com materiais, com roteiros de precificação. Gente, isso aqui é ouro. Pega isso aqui, Carlinha, pro povo ver. É ouro, minha irmã. Eu vou abrir, por exemplo, aqui, ó, numa demanda de paternidade, tá? Peraí, que já tem aqui, ó. Já tem aula aqui na. Vou botar aqui nas aulas de inventário. Peraí. Olha aqui, ó. Eu tô abrindo aqui pra você numa aula de inventário, tá? Pra você ver. Aí eu já coloquei aqui, ó. Atendimento para as demandas de inventário. Já tem aula
E agora também, minha gente, a gente tem o quê? A gente tem material para poder colocar todo o passo a passo, com perguntas, com tudo, tá aqui. Ó, vou botar aqui, ó. É ouro, mana. É ouro. Vou botar aqui para você. Tchan, 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 tchan. A gente estava aqui no extrajudicial. Aí já tem um passo a passo como é que você assina pelo notariado, ó. Aula de ouro. Vamos aqui, ó, nos roteiros. Olha só o roteiro aqui, ó. Roteiro das demandas sucessórias. Olha aqui. Olha aqui, minha gente. Aí você abre. Olha com o que você se depara. Peraí que eu vou abrir pra você. Tandadadã, tandadadã. Não, abriu o que não era pra abrir. Abriu remessa dos autos. A gente não quer remessa dos autos, não. Acho que eu tenho aqui no computador. Vamos abrir aqui. Olha só que pulo do gato que você vai ter aqui, ó. Roteiro de atendimento. Eu abri aqui um roteiro de atendimento para as demandas pós-mortem, tá? Mas olha só o que que você vai ter aqui, ó. Olha aqui, minha gente. Olha aqui, ó. Pode botar a carinha. Olha aqui, ó. Primeiro, você tem as perguntas que você vai fazer para o seu cliente. Olha aqui. Ou para cliente, né? As observações. Qual é a base legal? Qual a lista de documentos e onde você vai encontrar esse documento? Por exemplo, eu pedi aqui, você precisa pedir a segunda via. Então, vem aqui, ó. Abri, já foi direto para a página do portal do Registro Civil. Olha aqui tudo, né? E agora, além disso aqui, você vai ter o roteiro da precificação que eu posso aqui te indicar quanto é que você pode cobrar, ou seja, você tem um parâmetro, é claro, gente, pautado com base da tabela de honorários da AB, vai ter aqui na família Rota. E aí, o que que vai ter também? O certificado de conclusão do curso, que a gente sempre dá, que tá vindo aí um novíssimo, é claro, agora, né, com o nome Família Rota, gente. E como é que vai funcionar o seu investimento? Bom, você vai clicar no link que a gente enviou lá no grupo do WhatsApp, ou vai clicar aqui no link que a gente está mandando no YouTube, ou vai lá no link da minha bio e você vai se inscrever no Rota, tá? Inclusive, a primeira pessoa que fizer a inscrição, a gente vai ligar amanhã para dar os parabéns! Parabéns, parabéns por ter feito esse investimento. O valor do Rota, ele custa 1.497. E dividido em 12 vezes, fica 154,82. Gente, tá mais barato que uma pizza que você pede todo domingo pra estar comendo aí na sua casa, tá? Então, ó, uma vez por mês você vai pagar essa parcelinha pra estar comigo, ó, vitalício, até que a morte nos separe. Então, o Rota é justamente isso. A rota para você ficar comigo do início ao fim, para você prosperar, ver o que tudo tá acontecendo, viver da advocacia das famílias e sucessões. E aqui a gente aprende de tudo um pouco, minha gente. Vai do atendimento, ó, de uma prospecção, a uma estratégia processual, a uma petição nova, a conteúdo atualizado, enfim, tudo com muita fé, com profissionalismo e propósito. Faz a tua inscrição, eu quero ver você lá no Rota, eu quero te agradecer por você estar aqui comigo neste momento. Se você está entrando agora, não se preocupa. A gente vai enviar o link dos materiais que a gente está compartilhando ao longo desses 30 dias, tá? Eu quero agradecer você que esteve comigo a todo desse momento. Eu quero que você ressuscite a sua advocacia e que você não desista, porque Deus, ele tem dons, ele tem propósitos para você e você vai sim transformar a sua advocacia com Rota, como já aconteceu com diversas alunas que estão aí vivendo, prosperando, que agradecem. Eu sou muito feliz, eu sou muito grata por estar impactando, por estar ajudando essas alunas lá no Rota. Um grande beijo para você. Eu te aguardo. Vou estar lá no grupo acompanhando, vendo a sua inscrição, tá? Inclusive, gente, amanhã eu quero meus parabéns, tá? É meu aniversário, eu vou completar 31 aninhos de idade e eu quero completar comemorando com você, comemorando o seu nascimento também. É o meu nascimento, mas vai ser o seu também. Por quê? Porque vem muita coisa boa por aí. E eu quero sim ver você prosperar da advocacia, ver você realizar os seus sonhos através da advocacia. Eu não gosto muito de falar sobre isso, mas hoje eu sou muito grata à advocacia, sabe, gente? Tudo que eu tenho é através da advocacia. E Carla não me deixa mentir. Eu lembro que ano passado, antes de. Mais ou menos foi em setembro, agosto, né? Logo nesse período, eu, eu ganhei um dinheiro de uma partilha, de uma demanda, e foi 44 mil reais. Peguei esse dinheiro na mão, porque a casa foi vendida, né? E eu entreguei esse dinheiro para a obra do meu escritório, que tá lá.
Tá com piso, tá com tudo, graças a Deus. Inclusive, esse mês de agosto, eu terminei minha última parcela. E todas as vezes que eu subo lá, eu lembro que foi a advocacia que me deu aquilo ali. Sou muito grata. Claro, eu tenho outras fontes de renda, eu tenho uns cursos e etc. Mas se hoje eu dou curso, se hoje eu dou aula, é por causa da advocacia. Se hoje eu tenho propriedade para poder falar para vocês sobre o caso, o que eu faria, o que eu não faria, quanto eu cobraria, etc., é por causa da advocacia. É por causa do que eu sinto com os meus clientes. Do que eu vejo que eu já fiz de errado, o que eu posso fazer diferente, etc. Então, é a advocacia que me deu a forma de falar isso aqui pra vocês. Claro que se não fosse por causa de Deus, porque se eu tô aqui agora, é por causa de Deus, nada foi por mérito próprio, não. Mas ele tá me mandando falar pra vocês, que foi a profissão que ele me mandou escolher, que é, tá me trazendo resultados. Graças, quanto tempo foi que você levou pra receber esses honorários? Foi 1 ano e meio, mas tá lá. O cara me cobrou R$ 90.000 pra construir o escritório, né? A construtora. Eu paguei metade com o dinheiro o dinheiro que eu recebi da demanda de partilha. E vão vir muitas outras, e tantas outras, né, amiga? Que vão vir. Então não desista. Demandas de família de sucessões nunca vão deixar de existir. Agora tem que se capacitar, gente. Tem coisas aí que eu tenho que explicar pra vocês, que se você não tiver, ó, manejo, vai ficar difícil. Por exemplo, ó um outro pulo do gato aqui que eu já tinha que ter falado, né? Mas eu queria saber se você fez também. Aqui a gente teria que analisar, na meação não se tem tributos. Quando fica 50% para cada, ó, não se paga nada para acessar. Se eu tiro do bolso do cliente, se eu estou economizando para ele, consequentemente eu estou ganhando vitória para ele e para mim também, porque esses honorários, ó, podem vir para o meu bolso. A mesma coisa pode ser para a companheira. O que ela vai mear, ela não vai pagar imposto. Só vai pagar imposto quem herda, que nesse caso são os descendentes. Então, são pontos estratégicos que você precisa analisar para o seu caso concreto para poder acelerar, para dar resultados e que você vai aprender comigo lá na nossa maior família de advogados, que está sempre em constante atualização, muitas gravações de aula. E é isso, minha gente. Segunda, apesar de ser meu aniversário, segunda sempre é segunda. Como eu vou tirar férias depois, eu vou deixar tudo gravado, tudo atualizado. Então, segunda a gente vai gravar, mas segunda eu vou estar gravando aula também para o Rota. Aulas novas, atualizadas, para você viver da advocacia em famílias e sucessões. Então, ó, te quero lá, hein? Beijo, beijo e até a próxima.